Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de MAM Líder, tudo para construção. Vai construir ou reformar? Confira antes os preços e condições de materiais hidráulicos, elétricos, ferragens, ferramentas e tintas da MAM Líder. Lá você também encontra assistência técnica em fogões e aquecedores, conversão de botijão de gás para gás de rua e vice-versa. Passe na MAM, converse com o Maurício ou com a Ana e tenha a melhor qualidade pelo menor preço. A MAM Líder fica na Rua Santo Amaro, número 451, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3105-1412. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast. Pensador Louco, dos podcasts Som no Caixão, Desleituras, Necrofilmicon e Exadoff. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Alexandre Ciufi, grande amigo aqui da Bela Vista, colaborador aí financeiro do NetoCast, assim como também nas pautas do NetoCast aí com sugestões de temas bem bacanas mesmo. Emerson, do Megafono, a plataforma que irá lhe ajudar a elaborar seu próprio podcast do zero. Acessem www.megafono.host. Repetindo, www.megafono.host. Yuri Brauli, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Fala pessoal, beleza? Aqui é Gilberlan Santos. Quero convidar vocês a conhecerem o EitaCast, um podcast nordestino. A gente aborda diversos temas, nostalgia, filmes, séries, músicas, histórias de terror também. E você encontra a gente no eitacast.com.br. É isso aí, ouçam o EitaCast, cultura e reflexão. Valeu! Começa agora NetoCast Esportes ao vivo. Um papo informal em tempo real sobre esporte geral. Olá, ouvintes do NetoCast Esportes. Aqui é Rodrigo Balmondes e hoje vamos falar de NFL, NBA, futebol feminino e tênis. Começando pela NFL, vamos falar dos destaques. No Sunday Night Football, os Buccaneers colocaram o Fitzpatrick no banco e colocam isso para jogar após uma derrota para os Giants. Após 3 interceptações no jogo, o QB Ryan Fitzpatrick voltou a agir como Fitztragic e foi colocado no banco em favor de James Winston. Tudo isso no terceiro quarto.
sendo que o Winston já havia sido mandado para o banco na semana 8 por uma situação parecida. Ou seja, o carrossel de QBs do Bucs continua a girar. Será que ele vai parar? Passando para o Washington, o QB Alex Smith fraturou a fíbula e está fora do resto da temporada em um trágico acidente na derrota para o Houston Texans por 23-21. Já o treinador acabou avisando que ele já operou no domingo mesmo e está fora do resto do campeonato. Vale lembrar que o Alex Smith já é o terceiro time, ele ficou um tempo no San Francisco 49ers, foi trocado pelo Colin Kaepernick, né? O Colin Kaepernick assumiu quando ele estava lesionado. Depois ele foi trocado para o Kansas City Chiefs. No Kansas City Chiefs apareceu o Mahomes e aí ele foi trocado novamente para o Washington Redskins. E esse é o tipo de lesão muito grave que talvez possa até aposentá-lo, né? Então é um acontecimento muito triste. Falando de lesões, o Tennessee Titans, o quarterback Marcus Mariota também sofreu uma lesão no cotovelo no segundo quarto contra o Indianapolis Colts e não retornou. O jogo não terminou bem para a Tennessee, terminando em 38-10 para os Colts. O destaque positivo da semana ficou para o Monday Night Football, onde dois dos times sensações dessa temporada, que é o Kansas City Chiefs e o Los Angeles Rams, ambos com 9 vitórias e apenas uma derrota, se enfrentaram. Esse jogo terminou em 51-54 para os Los Angeles Rams, ou seja, vitória dos Rams muito apertada. Foi um jogo sensacional com muitas reviravoltas. Para vocês terem ideia, ele é o terceiro jogo da NFL com mais pontos da história. Foi o primeiro jogo da história onde o time perdedor fez ao menos 50 pontos e é o maior dos 773 jogos do Monday Night Football, é o maior score de todos os tempos do Monday Night Football. Então a NFL ficou empolvorosa com esse resultado e valeu muito a pena para quem pôde assistir. E agora vamos falar dos resultados gerais da rodada. Na quinta-feira tivemos Packers e Seahawks, vitória de 27-24 para os Seahawks. Cowboys e Falcons, 22-19 para os Cowboys. Bengals e Ravens, 21-24 para os Ravens. Panthers e Lions, 19-20 para os Lions. Titans e Colts, como a gente conversou, 10-38 para os Colts. Buccaneers e Giants, como a gente falou também, 35-38 para os Giants. Texans e Redskins, como a gente falou também, 23-21 para os Texans. Steelers e Jaguars, 20-16 para os Steelers. Raiders e Cardinals, 23-21 para os Raiders. Broncos e Chargers, 23-22 para os Broncos. Eagles e Saints, 7-48 para os Saints. Os Saints fizeram estrago nessa defesa do Eagles. Vikings e Bears, 20-25 para os Bears. Sensacional a atuação da defesa do Chicago Bears. Valeu muito a pena para quem pôde assistir. E claro, o último jogo da rodada que foi no Monday Night Football, Kansas City Chiefs e Los Angeles Rams, 51-54 para os Rams. No bye tivemos o Bills, Browns, Dolphins, Jets, New England Patriots e o San Francisco 49ers. Lembrando que semana que vem, essa quinta-feira, será o Thanksgiving, né, o Dia de Ação de Graças dos Estados Unidos, e nós teremos 3 jogos na quinta-feira, que serão Bears e Lions, Redskins e Cowboys, Falcons e Saints. Todos eles em sequência, todos eles vão passar lá na ESPN. E vamos falar agora de como que estão os playoffs nesse momento. Conforme eu tinha conversado com vocês, você ouvinte, não vale mais a pena a gente falar de todos os times, vamos só falar de como é que estão a imagem dos playoffs nesse momento. Na AFC, a primeira posição está com o Kansas City Chiefs, com 9 vitórias e 2 derrotas. Os Steelers estão em segundo, com 7 vitórias, 2 derrotas e um empate. Nos wildcards estão Ravens com 5 vitórias e 5 derrotas e os Patriots com 7 vitórias e 3 derrotas. E no outro wildcard estão os Chargers com 7 vitórias e 3 derrotas e os Texans com 7 vitórias e 3 derrotas também.
Passando para a NFC. A gente está com Los Angeles Rams com 10 vitórias e 1 derrota na primeira posição. Em segundo, New Orleans Saints com 9 vitórias e 1 derrota. No Wild Card, nós temos o Minnesota Vikings com 5 vitórias, 4 derrotas e 1 empate, que vai jogar a princípio com os Bears, com 7 vitórias e 3 derrotas. E na outra posição temos o Carolina Panthers com 6 vitórias e 4 derrotas, contra os Washington Redskins com 6 vitórias e 4 derrotas. Correndo atrás, né? A gente ainda tem uma quantidade grande de times aqui correndo atrás, que tem chances, muitas vezes, mais matemáticas do que chances reais, tá? Então a gente não vai comentar eles, vamos deixar isso para a próxima semana. E agora, vamos passar para a NBA. Na NBA, estamos na semana 6. A maioria dos times está com 18 jogos. No último domingo, dia 18, o Lakers foi jogar contra o Miami Heat. Papai LeBron foi rever o seu ex-time e não poupou. Ele fez 51 pontos na vitória de 113-97 do Lakers. Infelizmente, o time do Miami não está nada bem, o que é uma pena. Passando para o Charlotte Hornets, o Kemba Walker ele fez 60 pontos num jogo contra os 76ers e logo em seguida ele garantiu a vitória no jogo seguinte contra o Boston Celtics, anotando 43 pontos numa vitória que foi de 117-112. Kemba Walker está jogando muito. E agora falando dos jogos que vão acontecer essa semana, hoje, quarta-feira, vão acontecer 2 jogos muito legais. Lakers e Cavaliers. O LeBron vai jogar a primeira vez contra o seu ex-time. Infelizmente, o Cavaliers está numa draga lascada, sem o Kevin Love, que está lesionado e talvez só volte no ano novo. Mas vai ser interessante ver o jogo só por isso. O outro jogo é o Golden State Warriors versus OKC em Oklahoma. Então, ali também é interessante ver o KD voltando lá para Oklahoma, porém, já faz 2 temporadas, essa é a terceira temporada que isso acontece. Não deve ter nada demais dessa vez. Isso encerra a NBA por hoje, mas você que se interessa por NBA, acompanhe nas redes sociais o Big Tree, que está para ser lançado aí, já tem as redes sociais, já tem no Twitter, tem no Instagram, tem no Facebook, procure aí podcast Big Tree. Estamos chegando. Mudando para o futebol feminino, vamos falar da Copa Libertadores Feminina que está acontecendo lá na Arena Amazônia. Para começar, galera, quero pedir desculpas porque eu procurei sites aqui com toda a pontuação dos jogos e não encontrei. Inclusive no site da Conmebol, ele ainda está apontando para a Copa Libertadores Feminina de 2015 na Colômbia. Ou seja, a Conmebol só está fazendo uma cagada em cima da outra. E dos resultados que temos, o Audax começou a defesa do título na segunda-feira. Infelizmente ele perdeu para a União Espanhola por 1-0. E a equipe volta a campo nesta quinta para encarar o Atlético Huila da Colômbia. E às 22h30 de Brasília, a União Espanhola entra em ação para enfrentar o Peñarol. Passando para o Iranduba, o Hulk da Amazônia, ele venceu em estreia, venceu Flor de Pátria da Venezuela por 2-1 com gols de Andressinha e Ludmilla. E é legal como é o time local, ele levou bastante gente lá na Arena Amazônia lá, e garantiu a liderança do grupo C. E para finalizar, o Santos venceu o Colo-Colo na noite de terça-feira na Arena Amazônia e goleou por 4-1. Assim, as comandadas de Emily Lima iniciaram sua caminhada rumo ao tricampeonato. O Santos abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo com Maria e ainda ampliou a vantagem no último minuto final da primeira etapa, aos 46, com Alana. Com Brena fazendo uma boa jogada individual, chutou forte, a goleira Castro defendeu e no rebote a Alana fez de cabeça. Logo no primeiro minuto da etapa final, o Santista marcaram o terceiro com Sandrinha. Após o contra-ataque rápido, Maria rola a bola para a meia, que chutou forte para balançar as redes.
O Colo-Colo descontou aos 8 minutos do segundo tempo com Yesenia Huntel. A atacante recebeu um bom cruzamento de Oley e cabeceou para o fundo da meta. Já no final da segunda etapa, aos 45 minutos, as comandantes de Emily ainda marcaram mais uma vez com Brena. A meia pegou o rebote da intermediária e fechou o placar para as Sereias da Vila. Lembrando que as Sereias da Vila voltam a entrar em campo diante do Deportivo Ita da Bolívia na próxima sexta-feira, às 22h30, horário de Brasília, encerrando a fase de grupos. E aqui encerramos o futebol feminino, e assim que eu tiver a tabela atualizada, eu trago para vocês na próxima semana. Vamos passar agora para o tênis. Começando com as notícias do tênis, o italiano Daniele Bracciali foi banido do tênis e multado de $250 mil por ter sido considerado culpado por combinação de resultados pela Unidade de Integridade da Modalidade, TIU, que investiga possíveis casos de corrupção. A punição contra Bracciali, de 40 anos e atualmente 95º lugar do ranking mundial de duplas, foi divulgada após uma audiência disciplinar realizada em Londres nos dias 18 e 19 de setembro e se refere ao ATP 500 de Barcelona de 2011. Além dele, também suspendeu por 10 anos e multou em $100 mil o também italiano Potito Starassi, e que também facilitou apostas em outro jogo do ATP 500 de Barcelona. E embora ele esteja aposentado, a suspensão de 10 anos com efeito imediato lhe impedirá de assistir qualquer evento organizado ou reconhecido pelos órgãos do governo deste esporte, declarou a unidade. E agora vamos ver como está o ranking da ATP Tour. Até agora, na temporada 2018, o top 10 está da seguinte forma: na primeira posição, Djokovic; na segunda, Nadal; na terceira, Federer; na quarta, Zverev, que subiu uma posição; na quinta, Del Potro, que caiu uma posição; na sexta, Anderson; na sétima, Cilic; na oitava, Tien; nono lugar, Nishikori; e em décimo, Isner. E embora o Djokovic esteja em primeiro lugar no ranking, ele não lidera os tenistas com mais títulos na temporada. Este troféu, até o momento, pertence a Rafael Nadal, que, mesmo fora de boa parte da temporada, principalmente no segundo semestre por conta de problemas físicos, ele levantou 5 troféus e estabeleceu-se na liderança durante muito tempo na lista. E em termos de títulos, o Nadal é seguido de perto pelos tenistas Novak Djokovic, o Roger Federer e o alemão Alexander Zverev, todos com 4 títulos. Com 3 conquistas aparecem os top 20 no circuito, que são eles: o austríaco Dominic Thiem, o italiano Fabio Fognini, os russos Danil Medvedev e Karen Khachanov. Em compensação, Djokovic foi o tenista que mais arrecadou em premiações em 2018. A lista dos top 10 com maior faturamento está da seguinte forma: primeiro, Novak Djokovic, com $12 milhões e 600 mil. Rafael Nadal, em segundo, com $8 milhões e 600 mil. Em terceiro, Alexander Zverev, com $7 milhões e 700 mil. Em quarto, Roger Federer, com $7 milhões e 599 mil. Em quinto lugar, Juan Martín Del Potro, com $5 milhões e 900 mil. Em sexto, Kevin Anderson, com $4 milhões e 900 mil. Em sétimo, Marin Cilic, com $4 milhões e 700 mil. Em oitavo, Dominic Thiem, com $4 milhões e meio. Em nono lugar, Kei Nishikori, com $3 milhões e 784 mil. E em décimo, John Isner, com $3,746 milhões. E agora, falando da Davis, a grande final acontece entre França e Croácia dos dias 23 a 25 de novembro em Lille, França. Os franceses escolheram o piso de saibro coberto e a bola da final será a Dunlop Fort Clay Court. O time da França é o atual campeão e no ano passado venceu a Bélgica. Os times serão compostos por França. Em simples será Lucas Pouille, número 32, Jeremy Chardy, com o número 40, Joe Wilfried Tsonga, o número 259 do ranking. Em duplas terão Pierre Hughes Herbert, número 12,
e Nicolas Mahut, número 11 do ranking. A Croácia em simples terá Marin Cilic com o 7º lugar e Borna Koric em número 12. E nas duplas Mat Pavic, número 4, Frank Skugor, número 28 e Ivan Dodig, número 35. E para terminar, vamos falar das promessas nacionais em busca de vagas na chave do Rio Open, torneio da Maria Esther Bueno Cup, que serve de classificatória para a chave principal do Rio Open, teve seus grupos divulgados na tarde desta quarta-feira 21. O grupo Alcides Procópio será composto pelo gaúcho Orlando Luz, número 372, o paranaense Thiago Wild, número 513, o pernambucano João Lucas Reis, número 562, e o brasiliense Gilbert Clear, número 1228. Já o grupo Pedro Bueno será composto pelo gaúcho Rafael Matos, seguido de Felipe Meligeni Alves, número 534, Fernando Yamacita, número 1010, e o paulista Lucas Coelho, dono do wildcard dado pelo Harmonia. E aqui encerramos as notícias do tênis, e se você quiser saber mais sobre o esporte da bolinha, ouça Tenistas em Ação lá do Jeff Guimarães. Um grande abraço a todos e semana que vem tem mais! O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/NetoCast. E aí galera, beleza caras? Aqui sou eu, Cláudio Dragão Dourado, junto com Maverick, o velho, e a Liv Cat, a chata. E a gente tá aqui pra apresentar pra vocês o Omega Cast, um podcast maluco, informativo e nerd por natureza. Não, um podcast onde a diversão e o entretenimento são levados ao limite. Então não deixe levar o seu ego e ouça a gente. E você pode nos acessar no omegastation.com.br. Suprabá, povo! Pois bem, cá tô eu de volta no NetoCast Esportes para falar de futebol, claro. Então vamos lá. Nós temos jogos por seleções, temos jogos por clubes, começando pelas seleções. Jogos entre seleções para todos os campeonatos nacionais, exceto o Brasil. Enfim. Tivemos jogos da seleção brasileira, 2 para ser específico. Seleção brasileira 1-0 no Uruguai, gol de Neymar, de pênalti. E seleção brasileira 1-0 no Camarões, gol de Richarlison. Pois bem, o que falar desses jogos? Na verdade não tem muito o que falar. Foram 2 jogos sofríveis. O Tite ainda está tentando achar uma renovação primeiro pensando agora para a Copa América já no ano que vem, e depois pensando talvez quem sabe lá para a Copa do Mundo. Mas vou dizer que está complicado, hein? Jogos sofríveis. Se o Brasil for campeão em 2022, vai ser na titibilidade. Já vou fazendo uma previsão. Vai ser aqueles joguinhos tipo 1-0, 0-0. Vai ser bem no estilo do Tite. E o pior é que periga ganhar essa porra. Mas enfim. Agora, bom, não tem muito o que falar. Passando da seleção brasileira para a Liga das Nações da UEFA, que é como se fosse um campeonato brasileiro, só que das seleções da Europa. E como é que funciona? Tem a primeira divisão, tem a segunda divisão, tem a terceira divisão, tem a quarta divisão. Eles são divididos em grupos,
No caso da divisão A, por exemplo, são 12 times divididos em 4 grupos com 3 seleções em cada. Então, e daí o último de cada grupo cai de divisão, o primeiro de cada grupo vai para as semifinais, ao passo que quem está na segunda divisão, o primeiro de cada grupo sobe para as semifinais e, por consequência, sobe para a Liga A. Então, é mais ou menos assim. Essa temporada 2018-2019, aí vai ter a temporada 2020-2021, daí vai ter a temporada 2022, 2023, assim por diante. Então, a fase de grupos é no primeiro ano e no segundo ano é a fase de mata-mata. Bom, explicado todo esse negócio, como que ficou a Nations League agora? Nós já tivemos o final da fase de grupos, ano que vem vai ter o mata-mata, então. Como que ficou? Grupo 1, nós tivemos 2 jogos, Holanda 2-0 na França e Alemanha 2-2 com a Holanda. Com isso, a Holanda passou para as semifinais, a França ficou em segundo e a Alemanha caiu de divisão, foi para a segunda divisão da Nations League. Então eles vão disputar a Liga B no ano que vem. No grupo 2 tivemos Bélgica 2-0 na Islândia e Suíça 5-2 na Bélgica. Suíça em primeiro, passou para as semifinais, Bélgica em segundo, os dois tiveram 9 pontos, e a Islândia, coitada, a seleção hipster da última Copa, vai para a Liga B, vai lá disputar com os amiguinhos. No grupo 3, tivemos Portugal, Itália e Polônia. Itália 0-0 com Portugal, Portugal 1-1 com a Polônia. Com isso, Portugal fica com 8 pontos, vai para as semifinais, Itália 5, Polônia 2, cai de divisão. No grupo 4, tivemos Croácia, vice-campeã 3-2 na Espanha, e Inglaterra 2-1 na Croácia. Então a Inglaterra ficou com 7, passou para as semifinais, Espanha 6, Croácia 4. A Croácia, vice-campeã mundial, ela caiu de divisão, vai para a Liga B, vai também disputar com os amiguinhos. Quem sabe encontra a Islândia lá no sorteio. Enfim. E bem, da Liga B, né, veio gente, né? Então, quem vai disputar a Liga A no ano que vem vai ser a Bósnia e Herzegovina, a Dinamarca, a Suécia e a Ucrânia. Então, a partir de 2020, essas 4 seleções que eu falei vão disputar a Liga A. Tem uma ou duas ali que eu já estou prevendo que vão cair direto, mas eu não vou falar aqui porque senão já vou queimar a língua. Enfim, agora saindo do futebol internacional e indo para o futebol nacional. Por quê? Porque nós tivemos Série B e Série A. Série B, 37ª rodada, também conhecida como penúltima. Tivemos Figueirense 2, Paysandu 3, Ponte Preta 2, Coritiba 0, Fortaleza 4, Juventude 1, Atlético de Goiás 1, São Bento 0, Londrina 1, CRB 2, Brasil de Pelotas 1, Guarani 1, Avaí 1, CSA 0, Sampaio Correia 1, Boa Esporte 0, Vila Nova 2-2 com o Criciúma e Goiás 3, Oeste 1. Com isso, nós tivemos o segundo time da Série A do ano que vem, que é o Goiás. Goiás ele tem 60 pontos, Avaí tem 60 pontos, tem 59. Aí o Avaí e a Ponte Preta vão jogar. E talvez. Também tem o CSA com 59. Tipo, quem fez as contas direitinho pensou, Yuri, os 3 podem passar o Goiás. Então, como é que ele passou? É que Avaí e Ponte Preta vão jogar. E assim, caso o Avaí vença, o Avaí passa o Goiás, só que a Ponte não. Caso a Ponte vença, a Ponte passa e o Avaí não. E caso tenha um empate,
O Avaí passa, a Ponte Preta empata no número de pontos, só que o Goiás vence pelo número de vitórias. Então, por causa disso, o Goiás passou já está na Série A, só pode ser ultrapassada por 2 desses 3 times. E bem-vindo ao grupo. Desde que o Campeonato Brasileiro, no formato Campeonato Brasileiro, sem ser Taça Gomes Pedrosa e Roberto e sei lá das quantas, desde que o Campeonato Brasileiro é disputado desde 1971, foi o maior jejum fora da Série A do Goiás. O Goiás ele ficou 3 temporadas seguidas na Série B. E esse é o maior jejum dele na história. Então agora o Goiás ele volta para onde ele já está acostumado a jogar. Vai ser a sua 40ª temporada na Série A. Para quem fez direitinho as contas, de 49 edições, ele disputou 40. Aliás, perdão, 39. 40 se fosse contar antes de 1971. Eu estou confundindo tudo. Essa é a 39ª. Ele disputou 9 temporadas. Enfim. Eu estou meio mal de conta, mas em tese é isso. 40 contando com uma antes de 1971. Então, enfim. Alguém que vai saber fazer as contas melhor que eu vai olhar direitinho lá e dizer: é isso, Yuri. Não, Yuri, você errou nas contas. Vai voltar para a aula de matemática, vai aprender a somar 1 mais 1. Mas até lá, continuando aqui, que o que importa é falar aqui da Série B, que nem eu falei, o Avaí e a Ponte Preta elas vão jogar, né? O CSA tem 59. O CSA está fazendo uma força federal para não ir para a Série A, muito provavelmente porque ele sabe o que vai acontecer lá. Mas parece que o universo não colabora. Tipo, o Londrina, por exemplo, que tinha tudo para ir, estava vindo uma campanha milagrosa, aí perdeu pro Brasil de Pelotas, agora não tem mais chance. O Atlético de Goiás, por exemplo, é um time que... O Vila Nova, por exemplo, já não tem chance. Empatou com o Criciúma. O Atlético de Goiás até venceu do São Bento. Tem chance, mas olha o que precisa acontecer. A Ponte Preta tem 59. O CSA 59. O Atlético de Goiás 56. Então precisaria que os dois perdessem e o Atlético de Goiás vencesse. E além disso, dependeria do saldo. O saldo da Ponte Preta é 12, CSA 10 e o Atlético de Goiás é 3. Então o Atlético de Goiás teria que fazer uns 7, 8 a 0 deixa eu ver aqui com quem que ele vai jogar. No Paysandu, que está brigando para não cair. Precisaria abrir essa vantagem milagrosa e tal. E ainda assim dependeria dos outros 2 jogos. Então, não tem muita chance. Então é isso. Deixa eu primeiro terminar de falar a classificação e depois eu vou para a última rodada. Fortaleza 71, já não tem mais perigo nenhum. Campeão, vai com Deus, que o Ceará fique para disputar o Clássico Rei e tal. Goiás 60, também subiu. Avaí 60, Ponte Preta 59, CSA 59, que não falei, Atlético de Goiás 56, Vila Nova 56, Londrina 55, Guarani 51, Coritiba 49, Brasil de Pelotas 47, aliás, só antes voltar no Coritiba, eu tento não falar do Coritiba, mas toda hora surge uma coisa do time incrível. A da vez é que o Samir Namur, que é o presidente do Coritiba, foi aprovado pelo conselho para os sócios votarem se querem impeachment ele ou não. Então, assim... então o fator que o conselho está alegando não importa, porque todo mundo sabe que é porque o time não subiu.
O Coritiba ele é tradicional, né? Já foi campeão brasileiro em 85. Aqui pela região de Curitiba e região, está sendo considerado uma vergonha o Curitiba não ter subido. Ainda mais porque o Londrina tinha chances até a rodada passada. O campeonato brasileiro da Série B é nivelado por baixo, então não tem muito. O Curitiba, se tivesse um time pelo menos decente, conseguiria subir. Mas não foi o que aconteceu. O Coritiba ele vai ficar mais um ano. Tá difícil a situação do Coritiba. O prejuízo vai ser grande no bolso e na moral do time. Então o que vai acontecer? Vai acontecer que infelizmente, infelizmente, considerando toda a situação, né, o presidente vai ser impeachmentado. Vão botar um outro presidente lá. Não sei se isso vai resolver a situação do time, sinceramente. Mas o Coritiba é muito difícil que ele vá subir no ano que vem, pelo que eu tô vendo. Muito provavelmente a gente vai ter uma Série B com... muito provavelmente não, a gente vai ter uma Série B com 5 times paranaenses. Aliás, 4, perdão. Paraná, Londrina, Operário e Coritiba. E sinceramente o Coritiba não é o que tem mais chances. Então, assim, que fica a lição, né? O Coritiba ele ficou muito brincando de cai, não cai, cai, não cai, cai, não cai na Série A e agora tá aí. Enfim, deixo pela situação aqui no Paraná, né? Que eu falo por Curitiba, né? Eu moro em Araucária, que é aqui do lado de Curitiba. Eu olho a situação aqui do estado, então eu posso falar pelo estado. Bom, falar tudo sobre Coritiba. Bom, Brasil de Pelotas 47. E aí vem um caso curioso, que o São Bento, ele é o 16º, 5º, 4º, 12º. E ele ainda tem chance de cair. Mesmo estando 5 posições acima do Paysandu. O São Bento Figueirense tem 46. O CRB tem 45, Figueirense e CRB se enfrentam. Então, as chances do São Bento são mínimas de cair, mas ainda existem matematicamente. Oeste, 45, Criciúma, 44, Paysandu, 43, Sampaio Correia já caiu 38, Juventude já caiu 35 e Boa Esporte, 29. Então a gente tem São Bento, Figueirense, CRB, Oeste, Criciúma, Paysandu, todos com chance de cair. Então, boa sorte para todos na última rodada, e que será a seguinte. O único jogo da sexta-feira, né, já que nenhum dos times briga por nada, Coritiba e Fortaleza aqui em Curitiba. No sábado vamos ter Guarani e Londrina, São Bento e Vila Nova, Juventude e CSA, Avaí e Ponte Preta, Criciúma e Sampaio Correia, Goiás e Brasil de Pelotas, Boa Esporte e Oeste, CRB e Figueirense, Paysandu e Atlético Goianiense. Tirando o jogo entre Coritiba e Fortaleza, todos os outros jogos serão no sábado às 5 da tarde. Promete. Pela Série A, nesse momento que eu estou falando, vou datar o podcast no início da noite de quarta-feira, então muito provavelmente já está acontecendo alguns jogos e bom, pode ser que quando o podcast for ar, o Palmeiras já tenha sido campeão brasileiro. Para isso, deixa eu falar como é que foi a rodada, porque eu já falei demais, tem 16 minutos esse áudio já. Então vamos lá. 35ª rodada, Atlético Paranaense 2, Vitória 1. Corinthians 1, Vasco 0. Atlético Mineiro 1, Bahia 0. Paraná 1-1 com o Palmeiras, um jogo em que o melhor jogador da partida foi o Vento. E eu tô falando sério, os times jogaram futebol, pelo amor de Deus. América Mineiro 2, Santos 1. Botafogo 1-0 no Inter. Flamengo 1, Sport 0 lá na Ilha do Retiro.
Aliás, o Flamengo estava com um a menos no segundo tempo. O Lucas Paquetá foi expulso, ele já está vendido para o Milan. Quem é de complô vai conspirar com uma certa razão. Bom, mas o fato é que depois que o Lucas Paquetá foi expulso, o Flamengo melhorou e o Sport piorou. Então, com a menos, o Flamengo conseguiu fazer o gol da vitória. Enfim. São Paulo 1-0 no Cruzeiro. Grêmio 2-0 na Chapecoense. O Grêmio tá com um time mistão basicamente por necessidade, que o Kahneman estava na seleção argentina. Por exemplo, na zaga, o Paulo Miranda estava lesionado, o Luan também não estava jogando. Enfim, foi um pega para capar. E ganhou da Chapecoense. Então o que eu posso dizer é o seguinte: a Chapecoense vai cair. Se alguém acha que a Chapecoense tem chance, que vamos Chapé, desculpa, vai cair. Eu pessoalmente queria a Chapecoense na Série A, mas não vai rolar, gente. Vamos ver como é que vai ser a Série B no ano que vem. Muito provavelmente vai ficar... tá ligado a Série C, que é dividida por grupos? Vai ter o grupo do Nordeste, vai ter o grupo do Sul-Sudeste. Vai ser mais ou menos isso. Bom, continuando o outro jogo, Fluminense 0-0 com o Ceará, jogo em o Fluminense saiu vaiado do jogo. Não tem chance de cair, não tem muita chance de cair, né? Muito provavelmente vai ficar entre Ceará, Vasco, Sport, América Mineiro, Chape e Vitória, mas tem lá a sua chance. Então vamos lá. Palmeiras 71, Flamengo 66, Inter 65. O Inter está jogando com o Vitória. Então o que é o Flamengo? Com o Grêmio. E o Palmeiras vai jogar com o América Mineiro. Então o que precisa acontecer? Se o Flamengo e o Inter não vencerem, e o Palmeiras ganhar, o Palmeiras ele é automaticamente campeão brasileiro de 2018. Caso o Palmeiras empate, ele vai ficar com 72, o Flamengo ainda tem chances. Então, caso o Palmeiras vença, daí vai ficar pelo menos a mesma vantagem. O Flamengo tem 5, o Inter tem 6. Então, assim, entre Palmeiras e América, o mais provável é que o Palmeiras vença. Tem que ver como é que vai ficar daí entre Flamengo e América. Enfim, vamos ver. Aliás, perdão, Palmeiras e América, o Palmeiras vence. Tem que ver como é que vai ficar entre Flamengo e Grêmio, que é o jogo que vai acontecer. O Grêmio tá com um time, entre aspas, titular, né? O Flamengo também tá, entre aspas, com o time titular, porque o Paquetá tá expulso, tem mais alguns lesionados aí. Então tem que ver como é que vai ficar. Bom, continuando a classificação, o Grêmio tem 62, São Paulo 62, o Grêmio vence nas vitórias. Então se os dois times tiverem o mesmo número de pontos, quem vai direto para a fase de grupos no final das contas vai ser o Grêmio. Tá, Grêmio 62, São Paulo 62. Só que por mais que eles estejam disputando a vaga na fase de grupos, o certo é que os dois vão para a Libertadores. O Atlético Mineiro é o sexto com 53. O Paranaense, que ele não, se der tudo certo lá com o Conselho Deliberativo, ele não vai mais se chamar Atlético Paranaense. A ideia é se chamar Paranaense Futebol Clube, alguma coisa assim. Vai mudar logo, vai mudar tudo. A ideia é que deixe de usar o rubro-negro para usar vinho.
Mudar também o logo. O logo também, eu não sei como é que vai ficar lá, porque ainda não foi divulgado, mas a gente só sabe as coisas pelo que o louco do Petralha tá falando. Mas a ideia é deixar de ser Atlético Paranaense para ser... Deixar de ser Atlético Paranaense para ser paranaense. Deixar de ser... para não parar com essa mania de o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense. Seria o Atlético Mineiro, seria o Atlético, e o Atlético Paranaense não seria mais Atlético. Enfim. Só digo uma coisa, eu já vi um vídeo uma vez de um cara que ele não gostava da testa dele. O que ele fez? Para tapar, ele tatuou o logo do Atlético Paranaense. Então eu quero dizer que se você estiver ouvindo isso, meu amigo, essa tua tatuagem foi em vão, desculpa. Enfim, continuando aqui. O Cruzeiro agora tem 49 pontos. Botafogo 47. Santos 46. E até aqui são os times que já estão... aliás, o Santos ainda não, mas praticamente, né? Não dá para dizer que o Santos está quase matematicamente classificado para a Série A de 2019. Mas do Botafogo para cima já estão. Bahia 44, Corinthians 43, Fluminense 42, Ceará e Vasco tem 39, Sport 38, América Mineiro e Chape tem 37, Vitória 36 e o queridíssimo do Paraná tá lá atrás, né, 22 pontos. Com isso, a gente encerra esse áudio, que tá gigante. Espero que tenham gostado. Até semana que vem. E um abraço do monge. Você que tem um aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Tenistas em Ação. Uma sacada de podcast. Saudações, ouvintes do Netcast. Eu vou dar uma repassada aqui no que houve no UFC neste mês de novembro, a começar do dia 3, que aconteceu em Nova York, o UFC 230. Na primeira luta do card preliminar, Marcos Pezão, brasileiro, venceu Adam Jezhekorek por decisão unânime. A segunda luta, Shanesburgo venceu Kurt Olobaug por finalização. Marty Frevola venceu Lando Vanata. E essa luta foi julgada um empate. Eu assisti, foi uma luta bem bacana mesmo e o empate foi justo. Lyman Good venceu Ben Saunders por nocaute no primeiro minuto e seus 32 segundos do primeiro round. Sheymon Moraes, que é outro brasileiro, venceu Julio Arce por decisão dividida. Sijara Eubanks venceu Roxane Modafferi por decisão unânime. Essa foi uma luta feminina. Jordan Rinaldi venceu Jason Knight por decisão unânime. E essa luta fechou o card preliminar. Em seguida veio no card principal Israel Adesanya, que venceu Derek Bronson por nocaute técnico aos 4:51 segundos do primeiro round. Uma luta rápida e uma boa participação do Adesanya, que está crescendo na organização. Carl Robertson venceu Jack Marshman por decisão unânime. Jared Cannonier venceu David Brandt por nocaute técnico. Foi outra luta bacana de se ver, aos 29 segundos do segundo round. E o brasileiro Ronaldo Jacaré venceu Chris Weidman. Foi o primeiro brasileiro a vencer o Chris no UFC
por nocaute técnico aos 2 minutos e 46 segundos do terceiro round. E essa luta estava caminhando pro Chris Weidman ganhar. E aí o Ronaldo conseguiu dar uma invertida e ganhou a luta. E a última foi o Daniel Cormier, que venceu o Derrick Lewis por finalização aos 2 minutos e 14 do segundo round. Quem puder ver o replay, ou quem viu, interessante foi a cena, que o Daniel Cormier era pequenininho e ele deu uma chave, um fechamento lá, que agora não me lembro o nome também não é fácil de dizer. Deu uma finalizada no Derrick Lewis, e a diferença de altura entre o outro e a barriga dos dois tornou a cena engraçada de ver a chave, o estrangulamento que o Daniel Cormier aplicou no Derrick Lewis. No dia 10 de novembro, em Denver, aconteceu mais uma edição. E essa edição teve no card preliminar o seguinte: Mark de la Rosa venceu Job Sanchez por decisão dividida, Eric Shelton venceu Joseph Morales por decisão dividida, Devon Smith venceu Julian Erosa por nocaute aos 46 segundos do primeiro round, Davi Ramos venceu John Gunther por finalização ao 1 minuto e 57 segundos do primeiro round, Bob Moffett venceu Chas Kelly por nocaute técnico, Ashley Yoder venceu a Amanda Cooper por decisão dividida. Foi uma luta boa, luta dessas moças, que encerrou esse card preliminar. E na seguinte, Trizano venceu Luiz Penha por decisão dividida. Maice Barber venceu Hannah Ciffer por nocaute técnico. Uma luta feminina também, uma luta bacana de se ver. Benei Dariush venceu Thiago Moisés por decisão unânime. Germany de Randamier, que essa moça correu da Cyborg, inventou uma lesão para não enfrentar ela, venceu a Raquel Pennington por decisão unânime. E uma luta que chamou bastante atenção foi o Donald Cerrone, que venceu o Mike Perry por finalização aos 4 minutos e 46 segundos do primeiro round. E a luta que marcou mesmo foi Yar Rodrigues, que venceu Shang Sang Jung, ou tá chamado de coreano, ao 4 minuto e 59 segundos do quinto round, com uma cotovelada muito esquisita, vida de cima para baixo, como se tivesse arqueado o corpo e dado uma cotovelada que pegou certeiramente no queixo do coreano. Agora, sábado passado, no dia 17, teve o UFC em Buenos Aires, com Poziniobio estrelando esse card. O preliminar começou com Nadi Narimani, que venceu Anderson Berinja, alto nome, por decisão unânime. E para quem não sabe, Berinja é o apelido da vagina. Por decisão unânime, triplo de 30-27. Jesus Pinedo venceu Devin Power por decisão unânime. Laureano Staropoli venceu Hector Aldana por decisão unânime. Foi uma luta muito boa de se ver. Austin Arnett venceu Humberto Bandenay por decisão unânime. Alexandre Pantoja, que é um brasileiro, venceu Ulka Sasaki por finalização aos 2 minutos e 18 segundos do primeiro round. Outra luta boa. E Michel Trator, que ele é um policial paraense, venceu Bartosz Fabinski por finalização logo no primeiro minuto e 2 segundos do primeiro round. Foi muito rápida essa luta. E depois, no card principal, veio a Cíntia Calvillo, que venceu a Poliana Botelho por finalização. Essa Cíntia Calvillo, na véspera, não havia pesado o ideal na balança e perdeu a bolsa para a Poliana Botelho. Mas mesmo assim, ela ganhou a luta e de forma bem contundente. Marlon Vera venceu Guido Canetti por finalização ao 1 minuto e 31 segundos do segundo round. E Jan Reinisch venceu César Mutante, brasileiro, que, pra falar a verdade, não tem convencido muito. Por decisão unânime. Johnny Walker, um brasileiro, venceu Bonito Khalil Rountree por nocaute ao 1 minuto e 57 segundos do primeiro round. Foi um pau que ele deu nele. Ricardo Lamas venceu Darren Elkins por nocaute técnico ao 4 minuto e 9 segundos do terceiro round. E o argentino Santiago Pozinibio venceu Ney Maguini por nocaute aos 2 minutos e 36 segundos do quarto round. Agora, no próximo sábado, vai ser um horário bem atípico. O card preliminar
Esse evento vai ser em Pequim, lá na China. Vai começar às 6h15 da manhã, no horário de Brasília. Ou seja, ainda com horário de verão. Vai começar com peso mosca Luiz Smolka versus Sumudarieji. Sumudarieji, 2 vezes, está escrito aqui. O peso médio John Phillips vai enfrentar o Kevin Holland. O peso para Yan Xiaonan vai enfrentar Syuri Kondo. Peso mosca Ping Yuan Liu versus Martin Day. A peso para Jessica Aguilar versus Weili Zhang. Peso pesado Rashad Coulter versus Huzu Yanzong. Peso mosca Yu Yanan versus Lauren Miller. O peso médio Alex Morono vai enfrentar Kenan Song. E aí no card principal vem o peso meio médio Li Jingliang versus Davi Zawada. O peso pena Song Yandong versus Vicente Morales. O peso pesado conhecido, o holandês Alistair Overeem versus Sergei Pavlovich. E para fechar, os pesos pesados Curtin Blades versus Francis Ngannou, que era uma grande promessa e perdeu para o Steve Miocic e não tem se apresentado muito bem. Esse card principal vai começar às 9 horas no horário de Brasília. No dia 30 de novembro vai ter o TUF número 28, vai ser a final. E logo no dia 1º de dezembro vai ter o UFC e Daylight. Conforme for, a gente fala semana que vem. E agora, na noite de sábado, dia 24 de novembro, vai ter um evento que não é do UFC, mas é interessante de se assistir. E acho que vai ser passado pelo canal Combate à noite. Vai ser liderado pelo ex-UFC e veteranos Chuck Liddell e Tito Ortiz. Vão ser mais ou menos 17 lutas e o card está montado desse jeito. Card amador. Juliana Miller versus Diana Mendonça. Peso mosca Tyler Schaffer versus Maria Favela, essa brasileira. Peso galo Jonathan Kim versus Mauro Gutierrez. No peso pena Joshua Kim versus Geoffrey Thomas. Peso leve Isaiah Culpepper versus Djavan Coleman, que vão fechar o card amador. Aí vem o preliminar, que vai ser composto pelo peso pena Wellston Wilson se enfrentando Mike Segura. Será que o Mike Segura vai segurar o Wellston? Peso meio médio Craig Wilkinson versus Joshua Jones. Peso meio médio Devil Terrell versus Johnny Cisneros. Peso médio Kendall Groove versus Andre Walker. Peso galo José Huerta versus Fenier Garcia. E peso pena Albert Morales versus Kleber Luciano, que vão fechar o card preliminar. E no card principal, o peso pesado Jay Silva versus Oscar Cota. Peso meio pesado Deron Wynn versus Tom Lower. O peso pena Waleo Watson versus Ricardo Palacios. E um peso casado na sequência 72,62 kg e 600 gramas, que é composto pelo brasileiro e ex-UFC Gleison Tibal versus Efraim Escudeiro, ambos foram do UFC. Depois a penúltima luta, peso meio pesado Kenneth Berg versus Jorge Gonçalves. E para fechar, o peso meio pesado que eu falei, o Chuck Liddell versus Tito Ortiz. Ambos já enfrentaram no passado lutadores como o Vitor Belfort. Vai ser Inglewood, Estados Unidos, agora no dia 24 de novembro. E vai ser a terceira vez que esse Chuck Liddell vai enfrentar o Tito Ortiz. E vai passar provavelmente no horário noturno do canal Combate. Boa noite, até mais. Nossa, de novo? Outra vez essa música? Cansado de sempre ouvir as mesmas músicas enxadas? Quer conhecer algo de novo e não sabe por onde começar? Conheça o Fermata Podcast, um podcast que fala sobre música de uma forma descontraída e sempre trazendo algo de novo para você conhecer. Acesse fermatapod.com.br e venha ouvir os nossos episódios. Fermata Podcast, música com um toque a mais.
Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia, tá ok? Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/netocast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, Google Plus e YouTube, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!